seguindo os planos do Senhor. E eu gostaria de fazer algumas leituras. São 3 leituras, uma para cada ponto. E o primeiro texto que eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem é um texto muito conhecido de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Nos diz assim o texto. Eu estou lendo aqui na versão NVI, se o irmão tem outra versão, não se preocupe, que é o mesmo sentido, tá? Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém, igreja? Vamos repetir esse texto? Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Para seguir os planos do Senhor, há um primeiro passo muito importante, e esse passo é justamente entregar o teu coração ao senhorio de Cristo. Eu sei que durante muito tempo, no calor das emoções, comumente nós ouvimos a expressão: eu aceito Jesus e eu estou salvo. Eu trouxe isso para os jovens uma vez, gerou um debate bem bacana, bem gostoso. Mas primeiro eu quero te trazer uma má notícia para depois trazer a boa notícia. Aceitar Jesus não te salva. Cuidado com isso que eu vou falar, tá? Eu vou explicar. Aceitar Jesus não te salva. Por quê? Aceitar, simplesmente, irmãos, é uma expressão que é basicamente você crê, você entende que Cristo é Senhor. E como nós vemos o texto aqui, há algo mais profundo do que simplesmente aceitar. Até porque, falando aqui de pesquisas historicamente, até um ateu que tem honestidade intelectual, entendendo a historicidade de Cristo, a historicidade daquilo que aconteceu no Novo Testamento, ele aceita Jesus, ele acredita que Jesus existiu. A gente vê no próprio texto bíblico, quando um endemoniado se apresenta diante de Jesus, ele aceita Jesus, ele acredita que Jesus existe. Ele aparece diante de Jesus, ele pede misericórdia para Jesus. E eu fico me perguntando, poxa, então quer dizer que não é só levantar a mão e falar que eu aceitei e está resolvido? A coisa não é tão simples assim, irmãos. É simples, mas não nessa frase só. Eu tenho certeza que talvez você teve um momento aí da sua vida onde você levantou a sua mão, você disse, declarou que aceitava. Isso pode ter sido sim o que eu vou falar aqui, mas cuidado para que isso não seja o fim. Eu explico. Esse texto que nós acabamos de ler, ele diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor. Para isso, irmãos, eu quero fazer um exemplo. Eu quero usar, por exemplo, o exemplo das vacinas. Para viajar, e para viajar para alguns países caribenhos, eu sou obrigado a ter na minha caderneta de vacinação a vacinação da febre amarela. Se eu não tiver a vacina da febre amarela, eu não posso entrar em alguns países. E a vacinação de febre amarela é a garantia de que eu não vou eu não vou pegar essa enfermidade. Ou pegando, o meu organismo já está treinado para combater. Agora entenda esse paralelo. Se algum dia alguém chegar para mim, falar sobre a vacina da febre amarela, explicar que a vacina previne contra o vírus da febre amarela, e eu disser assim, não, tem razão, eu concordo com você, eu aceito a vacina da febre amarela e vou viajar sem ter tomado a vacina. Estou em risco de pegar febre amarela? Mas eu aceitei a vacina. Só que o que aconteceu, irmãos? Eu não tomei. Talvez em algum momento da sua vida você tenha aceitado Jesus no seguinte sentido: eu acredito que Ele existe. Mas como eu disse, irmãos, até os ateus mais honestos acreditam que Jesus existiu. Talvez não acreditam que tenha sido Deus, o Filho enviado, mas acreditam num personagem chamado Jesus. E por ser um cara legal, entre aspas, está na moda aceitar Jesus, estar do lado dele. Mas o convite que eu faço para você, nesse primeiro ponto, é: entregue de fato o teu coração a Cristo. E é isso que o texto nos diz. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, esse é o convite que eu faço primeiramente para você nessa noite, é entregar o teu coração a Jesus. Então, se você já deu esse passo, em algum momento você aceitou, entenda
e confesse com sua boca que Jesus é Senhor. Senhor implica senhorio, implica obediência. Eu posso chegar aqui, imagina que o pastor Rubem monta uma empresa, né? E ele fala assim: olha, eu estou precisando de um funcionário para trabalhar para mim e eu quero trabalhar. Eu chego para o pastor Rubem e falo: pastor Rubem, eu vou trabalhar para você, está tudo certo, e fico aqui na minha. E passa um mês, eu falo para todo mundo: agora eu sou funcionário do pastor Rubem, eu sou funcionário do pastor Rubem. E nunca passei na empresa dele para prestar um serviço. Aí de repente chega no fim do mês: pastor Rubem, eu vim receber. Aí o pastor Rubem vai fazer o mesmo que Jesus vai falar para algumas pessoas: eu não os conheço. Você já pensou, irmãos, na tristeza de chegar diante de Jesus, naquele grandioso dia? Você pode ter feito grandes coisas, você pode ter falado para o mundo que você aceitou Jesus, mas Jesus não fez parte em nenhum momento do seu coração. E aí naquele grandioso dia, Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas, expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer: eu não os conheço. Então, irmãos, isso é muito sério, isso é muito sério. Talvez levados pela emoção, e eu entendo que a emoção faz parte do ser humano, levado por um cântico, mas eu convido você a dar esse passo além, se você ainda não fez nessa noite. Entregue de fato o seu coração a Cristo. Não fique só na aceitação, mude da aceitação para o senhorio. Amém? Então, para seguir os passos do Senhor, o primeiro passo é entregar o coração a Cristo. Um segundo passo é um passo também muito importante, e eu estive discutindo isso com algumas pessoas. O próprio pastor Rubem comentou isso comigo uma vez. A igreja de Cristo, ela é muito efetiva nesse primeiro passo, que é apresentar Jesus às pessoas. Os irmãos apresentam Jesus, os irmãos têm interesse, mas quando as pessoas chegam até Cristo, muitas vezes para por aí, a caminhada para por aí. Às vezes nós nos acostumamos com a história do ladrão da cruz, e eu creio em todo o coração que esse ladrão da cruz que foi crucificado com Cristo foi salvo, está com Cristo no céu. E muita gente, usando de uma má interpretação desse texto, diz: olha só, tá vendo? Ele está salvo, está resolvido e está tudo certo. Se eu entregar meu coração a Cristo, eu sou salvo? Sim, eu sou salvo, o texto me garante isso. Agora, a grande questão é: o ladrão da cruz não fez outras coisas porque ele não teve tempo, misericórdia, ele morreu. Como é que ele ia fazer outras coisas? Como é que ele seria batizado? Como é que ele ia frequentar uma igreja? Ele foi salvo, mas eu tenho certeza, isso é extra bíblico, tá? Isso é convicção humana. Eu tenho certeza que se por algum motivo ele fosse liberto da cruz, primeira coisa que ele ia fazer, sair dali pulando de alegria, dizendo que ele conheceu o verdadeiro Cristo. Enquanto nós muitas vezes, quando nós recebemos a salvação, nós guardamos para nós essa belíssima notícia e você pensa que está tudo certo. Então o segundo passo, meus queridos, sendo que o primeiro foi entregar o coração a Cristo, o segundo passo é amadurecer. Amadurecer é um passo muito importante. Isso é um problema crônico que muitas igrejas têm enfrentado. Nós muitas vezes temos uma igreja de bebês espirituais. Como diz o próprio Paulo, pessoas que precisam ainda de leite. É normal um convertido de 6 meses precisar de leite, um aninho, um leitinho com sustagem um pouco melhor. Gente, depois de 5, 10 anos na igreja, está na hora da gente ter alimentos sólidos, né? O leite é sempre importante. Inclusive alimento sólido com leite faz parte da culinária mediterrânea. Mas só leite, irmãos, está na hora de começar a avançar. O texto que eu queria separar para esse ponto 2 é o texto de Paulo também, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler, são 4 versículos, ok? De 1 a 4. Essa é uma chamada de atenção que Paulo dá na igreja de maneira muito interessante. Diz assim o texto, 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 4. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais.
Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Irmãos, Paulo coloca aqui uma crítica muito severa à igreja de Corinto, porque eles não haviam amadurecido o suficiente. E um dos sinais dessa imaturidade é eu vou chamar aqui de sectarismo, essa ideia de você fazer parte de um grupinho especial, né? E a grande briga aqui é que eles eram partidários, né? Dentro da igreja tinha um lá que, bom, eu fui evangelizado por Apolo, eu gosto mais de Apolo, eu fui evangelizado por Paulo, eu gosto mais de Paulo. Eu acho que igreja, principalmente igreja grande, que tem muitos pastores, aí começa a formar panelinha. Não, eu gosto mais do pastor isso, eu gosto mais do pastor aquilo. Irmãos, isso mostra muita imaturidade, porque na igreja de Cristo todos somos servos, todos devemos estar aqui com o propósito de servir, né? E esse sentimento faccioso, ele é complexo, ele é complicado, porque quando você começa a pensar em grupinho, você perde a visão de um todo. E eu quero usar um exemplo aqui, espero que não me interpretem mal por isso, mas eu vou usar, por exemplo, o exemplo da música. Vocês estão aqui, o pessoal de casa. É muito comum, por exemplo, você dividir gostos musicais em estilos. Eu vou dar um exemplo. Eu pessoalmente gosto de rock, um rock bem tocado. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu gosto de rock, desde que não sejam letras obscenas, letras demoníacas. Eu acho que um rock é um instrumental legal. Mas se você pensar e você perceber, existem muitas pessoas que têm o gosto e usam quase como se fosse uma seita. Ou seja, bom, eu gosto disso, então eu só me visto de preto porque eu gosto disso. Todo tipo de música não presta porque eu gosto de rock. Irmãos, isso é uma visão sectária. É normal nós termos gostos, mas a partir do momento que isso nos torna separados, isso começa a trazer problema. Claro que eu usei um exemplo mundano aqui do rock, mas a coisa pode mudar para futebol, por exemplo. Tem gente, e crente é muito chegado nisso, que não perde um jogo de futebol, né? Mas perder um cultinho de oração, perder alguma coisa não tem problema. Mas o jogo, nossa, é a coisa mais importante da minha vida, né? O meu time, eu torço para esse time, eu torço para esse, é a coisa mais importante da minha vida. Irmãos, não tem problema nenhum gostar, apreciar o esporte, mas mais uma vez, maturidade envolve você abrir a sua mente e entender que existem outras paixões, que existem outros movimentos e tudo no mundo também. Ainda nesse ponto aqui, quando a gente fala de amadurecimento, o problema de Paulo aqui, ele era principalmente teológico, né? Tinha alguns grupos aqui que estavam formando divisões dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Talvez, acho que a divisão mais chata, que é um assunto que eu nem gosto muito de falar hoje, seja a tal da divisão. Eu sou calvinista, eu sou arminiano. São discussões do ramo teológico, mas que as pessoas trazem para um nível tão pessoal que eu fico perguntando: que relevância tem Calvino na vida da irmã que está aqui do lado, morrendo porque não conhece a Cristo? Nenhuma. Teve a sua relevância no século XVI, teve coisas interessantes. Da mesma forma Armínio, da mesma forma Lutero. Fala, Franciscão, você vai falar que Lutero não teve relevância? Claro que teve. É mão de Deus nós estarmos aqui, Reforma Protestante. Mas eu te pergunto, alguém aqui no leito de morte, no hospital, vai abrir uma das institutas de Calvino, vai abrir algum livro de Lutero para confortar você no seu sofrimento? Ou você vai abrir um salmo? Você vai abrir um texto bíblico? Então cuidado com os ídolos que nós temos colocado em nossos corações. A palavra de Deus, ela é completa. Então, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem são os nossos ídolos hoje, senão pessoas que fizeram algo, são dignos de nosso respeito, de nossa consideração, mas não são dignos de gerar divisões dentro da igreja. Essa é uma discussão, essa discussão escatológica, eu acredito que é tão importante dentro da igreja quanto escolher qual é a próxima cor da pintura do templo. Eu acho que nós deveríamos estar nos preocupando em como nós podemos alcançar as pessoas para Cristo, como nós podemos alcançar cada vez mais e mais pessoas. Então, meus queridos, nesse segundo ponto, eu entendo que é necessário que nós amadureçamos
nessa questão. Bem, terceiro e último ponto, lembrando que nós devemos entregar nosso coração a Cristo, nós devemos amadurecer. Em terceiro, talvez seja o mais difícil e dolorido de todos. Terceiro ponto eu coloco aqui como sacrifício do ego. Sabe o que é o sacrifício do ego? É quando você para de pensar como se tudo fosse em torno de você, como se fosse eu, o mundo gira ao meu redor, e passo a pensar na igreja de Cristo, na igreja universal, me refiro à igreja de todos os crentes salvos. O texto que eu separei para esse tema é o texto de Filipenses. Peço que os irmãos abram. Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 7. Filipenses 2, de 3 a 7. Diz assim o texto: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Irmãos, é muito importante entender que, por mais complicada seja a situação que você esteja passando, por mais difícil que seja, o mundo não gira ao seu redor. Eu tive uma experiência durante muitos anos, eu relato essa experiência no livro, e eu já contei essa experiência para os irmãos também, é uma história que me marcou muito. Eu fico muito feliz de ver a minha esposa aqui sentada, mas há 6 para 7 anos atrás, enquanto ela estava no auge da sua doença, num momento complicado, e eu tinha que voltar a trabalhar, eu estava fazendo o caminho que eu sempre faço, de Nova Odessa até Montemor. E para quem conhece a estrada do Cruzeiro aqui, de Nova Odessa até Montemor, tem uma estrada que passa no meio de alguns pesqueiros, é um lugar muito bonito, passa ali pelo bairro do Cruzeiro, segue por alguns pesqueiros, acho que esqueci o nome daquele local que cuida de cavalos, que o Adriano trabalhava lá, é aquele local que cuida de cavalos, agora não vou lembrar, exato, é isso aí, todo mundo falou ao mesmo tempo, mas é isso aí que os irmãos falaram. E o que acontece? Nesses caminhos bonitos, e eu estava com a cabeça cheia, tá? Eu estava com a cabeça, minha esposa está internada, meus filhos estão aí, minha irmã estava cuidando deles, e é uma estrada muito tranquila, não sei se alguém já pegou essa estrada. O máximo que acontece de vez em quando é você pegar um caminhão da granja que vai na sua frente, você fica ali 30 por hora esperando o caminhão da granja, só. E nesse dia, eu estava ali tranquilo, né, dirigindo, tranquilo assim, em velocidade, tá? Mas a cabeça estava a 1000. De repente eu vi um carro parado, bem lá na frente. Eu fiquei pensando, por que um cara vai parar aqui no meio do nada? Eu tô querendo ir para o trabalho logo, né? Para poder me confinar dentro do meu escritório, e tem um carro parado ali. Aí o de trás estava parando também. E aí eu lembro de uma das cenas mais bonitas que eu vi na vida, quando eu cheguei perto e parei também. Era bem na direção de uma represinha e um lago. O carro parou porque tinha uma pata, a pata mesmo, o bicho, uma patinha com seus patinhos atravessando a estrada. Essa cena, ela ficou muito marcada na minha mente, porque eu digo assim, poxa, a minha cabeça está a 1000, eu estou com um monte de problemas, mas Deus continua operando. Aquela pata precisava atravessar, e aquilo era mais importante do que a minha dor naquele momento, mais importante do que a minha pressa, né? Um bichinho considerado irracional, mas Deus estava ali cuidando, né? E que bom que foi aquele motorista que parou, porque talvez eu, na minha distração, teria mandado os patinhos aí e ficaria emocionalmente até mais abalado, teria atropelado. Então, irmãos, essa história me marcou muito e me mostrou que, poxa, por mais que eu esteja focado no meu problema, Deus continua agindo, né? E muitas vezes nós precisamos sacrificar o nosso ego em prol de um bem maior.
Eu sei que para a pessoa que fala aqui na frente, para quem está ensinando, a briga contra o ego, irmãos, é algo muito grande. É muito fácil quem está aqui na frente em evidência ser tomado pelo aquele sentimento. Puxa, eu devo ser bom mesmo, né? Mas, irmãos, como nós temos que lutar diariamente contra esse sentimento? Como nós temos que lutar diariamente contra esse sentimento de sacrifício do ego? E talvez você que está acompanhando de casa também, talvez você se ache insubstituível no trabalho, insubstituível dentre os seus amigos, mas pense uma coisa: mais importante do que ser o cara é ser alguém companheiro, ser alguém que faça como Jesus fez. E eu lembro que Jesus, acho que um dos momentos mais bonitos, o texto que nós lemos fala que Jesus, ele sendo Deus, não se considerou sendo Deus e se humilhou, tomou a forma de homem. E um dos exemplos que eu mais gosto da vida de Jesus é quando, diante aí da sua última ceia, antes do sacrifício, ele se dispõe a lavar o pé dos seus apóstolos, lavar o pé dos apóstolos. E Pedro, obviamente, sempre, não, você deixa que eu lavo e tal. Mas era necessário que ele fizesse isso para mostrar que aquele que era o rei, aquele que podia falar eu sou, e era mesmo, era aquele que se abaixava e se sacrificava por cada um de nós. Então, em terceiro e último ponto é isso, irmãos, que nós devemos sacrificar o nosso ego. Recapitulando, entregue o teu coração a Cristo, se você ainda não fez, amadureça e, por último, sacrifique o seu ego. Amém? Oremos. Obrigado, Pai querido, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos concede. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Aqueles que eventualmente ainda não entregaram de fato a sua vida a Jesus, que o Senhor esteja tocando os seus corações nesse momento e que eles de corpo e alma decidam: eu entrego, Senhor, a minha vida de volta para Ti. E que eles possam fazer essa oração junto comigo, seja em pensamento, mas que possamos entregar de novo, ou quantas vezes forem necessárias, as nossas vidas para Cristo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor conduza o cântico que teremos logo mais, e a oração de encerramento também do pastor Rubem, para que tudo seja feito para a honra e para a glória do seu nome. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.